Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Todos os países guardam lembrança dos momentos importantes da sua história. E entre esses costuma-se ter a visita de uma pessoa importante, ou bem se tem uma placa no lugar onde nasceu, que nasceu um científico, um político, um artista, um poeta, um santo, ou aqui viveu, ou aqui frequentou. E tudo isso é uma memória, uma lembrança que dá orgulho aos que moram naquela cidade e que é um lugar de visita para os turistas, os peregrinos. Isso, pelo menos na Europa, é bastante comum. Pois bem, o acontecimento principal e central da história da humanidade foi também uma visita. Quando Deus visitou a Terra. E nós podemos dizer também, olha, aqui ele nasceu, aqui ele viveu, aqui ele morreu, aqui ele ressuscitou. É a Terra Santa que guarda todas essas lembranças da passagem de Deus pela Terra. Algo muito fácil de dizer, mas muito difícil de penetrar e de entender e de aprofundar. Deus visitou a Terra, esteve aqui conosco. É por isso a parte fundamental do Evangelho de São João, do prólogo, quando diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, montou a sua tenda entre nós. E a pergunta é, e para que veio aqui visitar a Terra? Não a conhecia, achou que era interessante? Não foi por isso. O Evangelho nos conta o porquê, o motivo, a finalidade. Quando o anjo aparece a José em sonhos e lhe diz que a Virgem está grávida do Espírito Santo, acrescenta: ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E estas são as palavras que nos esclarecem o porquê Deus quis não só visitar a Terra, nascer, viver aqui na Terra, para salvar o seu povo, que somos nós, dos seus pecados. E esta frase, que é importantíssima, a finalidade, vem recolhida com frequência nos Evangelhos. Por exemplo, quando João Batista mostra Jesus aos seus discípulos, que eram João e André, depois apóstolos de Cristo, lhes diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando apresentam a Jesus aquele paralítico que é descido do teto pelos seus amigos de uma maneira surpreendente, quase mágica, aparece um circo, de repente aparece um paralítico diante de Jesus, e Jesus imediatamente lhe diz: meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Para decepção,
diríamos, do paralítico, porque o que ele esperava era curar-se. Depois o curará. Primeiro, perdoa os pecados. E a mulher adúltera, quando a livra de morrer apedrejada por aqueles homens que queriam matá-la, lhe dá um conselho. Eu também não te condeno, lhe diz. Vai e não tornes a pecar. Então, Cristo veio à Terra para perdoar, salvar-nos dos nossos pecados. Mas é interessante agora perguntar-se, e como que ele fez isso? Foi percorrendo, e olha, te perdoa os pecados, eu te perdoo os pecados, só que só perdoaria aqueles que coincidiram com ele naqueles 30 e poucos anos em que viveu aqui na Terra. Não, Cristo é algo mais profundo. Cristo não vai exercitando esse poder, não é um golpe de mágica. Cristo nos perdoa com amor. Deus se encarnou por amor. Por amor. Foi um de nós. Por amor. Ele nasceu. Por amor. E por amor, nos diz o profeta Isaías, umas palavras tremendas, mas impressionantes e trágicas. Diz: foi desprezado e tido como a escória da humanidade. Homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele, e aqui vem as palavras importantes, mas ele foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos merecíamos pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguíamos cada qual nosso caminho, e o Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. É por isso que ele é chamado por João Batista o Cordeiro de Deus, aludindo, referindo-se a esse Cordeiro Pascal que os judeus sacrificavam todos os anos e que era o Cordeiro que levava todos os pecados dos homens, assim como o sacrifício do Antigo Testamento, né? Sacrificavam um cordeiro ao qual colocavam os pecados dos homens. Cristo era o autêntico Cordeiro de Deus. E comenta, impressionado, admirado, o profeta Isaías: quem poderia acreditar isso que ouvimos? Pois é. E isso que acontece. A confissão perdoa os nossos pecados pelos méritos que Cristo ganhou como Cordeiro de Deus, pelos méritos que ele ganhou carregando os nossos pecados a caminho da cruz, os pecados de toda a humanidade. E o sangue de Cristo, que se derrama sobre nós quando nos acusamos desses pecados aos sacerdotes, é o próprio Cristo, que em nome, que o sacerdote perdoa em nome de Cristo e nos livra dos pecados. É o sangue de Cristo que o sacerdote derrama sobre nós quando pronuncia as palavras da absolvição. Para isso veio à Terra. Então, daí nós concluímos algo muito simples. Nós somos pecadores. Essa é a nossa condição. Esse é o nosso nome. Pecadores. Rogai por nós, pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei. Não falamos isso com frequência quando fazemos um ato de contrição na Santa Missa. Somos pecadores. De filhos de Deus, que éramos antes do pecado original, nós passamos a ser filhos da ira.
mas ainda assim continuamos a ser amados por Deus. Nós não amávamos Deus, não agradávamos a Deus, mas Deus continua a nos amar. E é bom ter em conta isso. Somos pecadores, temos pecados. Que pecados nós temos? Quais são os meus pecados? Para assim Deus continue a exercitar esse poder que iniciou quando veio à Terra, de perdoar os pecados. Por isso, não devemos ter receio em considerar-nos pecadores. Isso não deve assustar-nos, não deve desanimar-nos, não deve deprimir-nos, não deve tirar-nos a esperança. Somos pecadores, mas, como dizia São José Maria, pecadores que amam a Jesus Cristo, porque é compatível uma coisa com a outra. Eu posso cometer pecados, porque é da minha condição, porque a isso me inclina a minha natureza, que está caída, que está doente, que está enferma. Mas, ao mesmo tempo que eu peco, eu não quero pecar. E esse não querer pecar é o amor. E quero cada vez cometer menos pecados. Essa deve ser, diríamos, o plano em que devemos mover-nos durante a nossa vida. Eu sou pecador, mas amo Jesus Cristo. Eu sou pecador, mas não quero pecar. Mas quero deixar de ser pecador. E quero pecar quanto antes menos pecados. E é sobre isso que nós vamos meditar agora nesta nossa meditação. Estamos meditando, somos pecadores. E a pergunta é, bom, e que pecados? Quais são os pecados? Não vamos fazer aqui um elenco, enumerar toda a série de pecados, mas sim vamos refletir e comentar sobre umas palavras de São João, na primeira carta, na primeira epístola que ele escreve. Num momento determinado diz, olha, tudo que há no mundo entendido como esse lugar, esse ambiente afastado de Deus, tudo que há no mundo é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos e soberba da vida. E com essas três frases define, diríamos, as três caixinhas, né? Ou as três caixas onde se podem colocar todos os pecados. Todos os pecados que nós cometemos entram numa dessas categorias. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. E até com essas três categorias, por assim dizer, nós podemos descobrir, né, em que categoria nós costumamos pecar mais. E com isso nós podemos conhecer um pouco quais são as nossas tendências, as nossas fraquezas, os nossos pontos débeis. E vamos seguir umas palavras do nosso Padre, em que ele comenta na homilia em Amigos de Deus, né? É Cristo que passa. É Cristo que passa na primeira homilia delas. Aí ele comenta um pouquinho estas palavras de São João. Quando começa dizendo, não encontro melhor enumeração dos obstáculos à fidelidade cristã do que a que estabelece São João. Tudo o que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Concupiscência da carne. Aqui, que nosso Padre faz uma distinção. Digamos que há essa categoria de concupiscência da carne, tem como que dois caminhos, né, pelos quais essa concupiscência da carne se traduz, se manifesta. Primeiro, diz, não é apenas o impulso desordenado dos sentidos em geral. Nós sentimos que os nossos sentidos todos estão desordenados. Mas por um lado, isso é a sensualidade, é a santa pureza, sim, essa desordem que nós sentimos da nossa sensualidade, é a impureza, e por outro lado, vai ter que todos esses sentidos,
que nos levam a querer o que nós gostamos, o que nos apetece. Então, em primeiro lugar, nos fala da santa pureza. E ele nos diz aqui o que uns pequenos ajustes, né, sobre a santa pureza. Primeiro, nos diz o que é viver a santa pureza. Nos diz, não é orgulho de nos sentirmos puros. Os puros já foram uns hereges, os cátaros. Os puros, nós somos os que não pecamos. A santa pureza não significa sentir-se puro, porque ninguém é puro. Quem é bom, senão Deus, dirá nosso Senhor. Não é orgulho de nos sentirmos puros, não contaminados. É sabermos que temos os pés de barro, ainda que a graça de Deus nos livre dia a dia das ciladas do inimigo. Ou seja, viver a santa pureza significa lutar por vivê-la. Significa estar a caminho da santa pureza. Estou a caminho. Eu posso ter as minhas falhas, grandes, pequenas, cada vez menores, mas estou no caminho. Estou no caminho e eu quero me arrepender dessas faltas cometidas. Isso é de ter a pureza. Por outro lado, uma segunda observação que nos faz aqui nosso Padre, diz: a santa pureza não é a única nem a principal virtude cristã. Não é a principal. A principal virtude cristã é a caridade. Tudo, né, se dirige, né, à caridade. Mas a santa pureza é indispensável para perseverarmos no esforço diário da nossa santificação. E sem ela não é possível qualquer dedicação ao apostolado. Não é a principal, mas é indispensável. Porque a pessoa que não vive a santa pureza fica com a inteligência nevoada, incapaz de entender as coisas de Deus, só aprecia as coisas que dão um prazer, e então fica cego. Sensualidade, né? Portanto. Mas essa concupiscência da carne é algo mais, né, do que a santa pureza. Diz aqui, estende-se, diz nosso Padre, ao comodismo e à falta de vibração, que impelem a procurar o mais fácil, o mais agradável, o caminho aparentemente mais curto, mesmo à custa de concessões no caminho de fidelidade a Deus. É o comodismo. E é a lei do gosto. É a pessoa que está inclinada a fazer o que eu gosto. Eu não gosto. Não me apetece. Eu agora não estou afim. Quem vive, então, deixando-se levar pelo que é mais agradável, pelo que é menos custoso, pelo que é mais cômodo, pelo que exige menos sacrifício, menos esforço, que vive uma espécie de preguiça, de comodismo, de aburguesamento. Aí que está, né? E então a pessoa que vive um pouquinho escrava dos sentidos. Os sentidos externos são 5. Escravo da curiosidade, por exemplo. A curiosidade está vidrada nas redes sociais, no celular, ou nas séries, uma série inteira, 8 horas seguidas assistindo. Então, além do gosto, né? Todos os olhos, os ouvidos, de querer saber de tudo, o que está acontecendo e o que diz e o que não diz, né? Do gosto, dos excessos, na comida, na bebida. Não só excesso de comer demais, comer o que me apetece, comer desordenadamente. Quer dizer, a gula pode mais do que a minha vontade, né? Do que é até mais lógico, mais saudável até. É a língua solta, a língua descontrolada também, que vai falando, que leva
fala só aquilo que lhe diz respeito, aquilo que o favorece, fala mal dos outros, por falar simplesmente. Então, de tudo isso, né? Tudo isso que o tato da comodidade de se ficar, né, deitados, né, no sofá, de se acordar tarde, isso seguir um pouco o que diz o seu padre em Caminho. Ao corpo é preciso dar-lhe um pouco menos do necessário, senão a traiçoa. E aí, muitas vezes, de onde vêm esses pecados contra a santa pureza? A pureza de deixar-se levar por imagens sensuais, de deixar-se por conversas sensuais, deixar-se levar por sensações sensuais, deixar-se levar no namoro, né, por carícias que não são próprias ainda do namoro, ou por atos que já são mais próprios do casamento. A pureza de que há todo um lastro, né? Não coloca esforço, está dando tudo ao corpo, então chega uma hora em que não consegue segurar. É a vaidade, as faltas de pudor, de se mostrar, mostra no corpo para causar admiração, para sentir-se admirada, o modo de vestir, enfim, todas essas coisas, né? Concupiscência da carne. Depois vem aqui essa outra categoria, né, que diz o São João, e nosso padre comenta, a concupiscência dos olhos. Concupiscência dos olhos, que, com palavras do nosso padre, diz, é uma avareza de fundo, que leva a apreciar apenas o que se pode tocar. Os olhos ficam como que colados às coisas terrenas, mas também os olhos que por isso mesmo não sabem descobrir realidades sobrenaturais. Por isso, podemos entender esta expressão da Sagrada Escritura como uma referência à avareza dos bens materiais. E além disso, essa deformação que nos leva a observar o que nos rodeia com visão exclusivamente humana. É a visão humana das coisas. É isso. Materialismo. Aquele que valoriza só aquilo que se vê, aquilo que se toca, aquilo que vai me produzir um interesse. O que eu vou ganhar com isto? Quanto vai me custar? O que você me dá? O que vou ganhar em troca? Sabe? Então, e se leva tudo do ponto de vista do interesse. Esta amizade não me interessa porque não vai me trazer nenhum benefício, não vale a pena dedicar este tempo a esta pessoa porque o que eu quero fazer é outra coisa, não dedicar tempo aos demais, ou a fazer atos de caridade, ou a ouvir uma pessoa que precisa de mim, uma visão humana, egoísta, sim, egoísta, uma espécie de avareza. E então, se começa a dar valor às pessoas, não pelo que elas são, mas pelo que elas têm. Elas têm, puxa, esta tem inteligência até, né? Mas não se vê a bondade, as virtudes. E na hora de escolher amigos, na hora de escolher as pessoas com as quais nos relacionamos, na hora de escolher um namorado, namorada, também se vê esse interesse, né? Só esse interesse. Então não há uma hierarquia de valores, né? Esse é o problema. A Sagrada Escritura nos diz: não vos preocupeis com o que comereis, que não vos inquieteis. Esse ir às coisas materiais procurando uma segurança. Minha segurança é que eu tenho dinheiro na conta, a minha segurança é que eu tenho gasolina e que tenho o meu carro, a minha segurança é que as minhas contas até o fim do mês estão, a minha segurança é isso, né? Estou num clima confortável, num ambiente confortável, de conforto. Leva a exagerar as realidades humanas como se fossem tudo, né? Tudo se julga
segundo a providência humana, importante, o que tanto se diz, o importante é a saúde. O importante é a saúde. O importante é estar bem. O importante são coisas humanas, né? Quando não se aprecia, né? O sacrifício, sem levar nenhum proveito, o perdão, a abnegação, a dedicação, a ajuda aos outros, a misericórdia. Não se conta com Deus, né? Se vê, as coisas se veem neste nível puramente humano, né? E o que eu vou ganhar, o que não vou ganhar, não me interessa. Em terceiro lugar, essa terceira categoria de pecado é a soberba da vida. É o orgulho. Orgulho. A luta contra a soberba deve ser constante, porque, como já se disse graficamente, esta paixão morre um dia depois da pessoa morrer. E diz, é a altivez do fariseu, a quem Deus reluta em justificar, para encontrar nele uma barreira de autossuficiência. É a arrogância, que leva a desprezar os demais homens, a dominá-los, a maltratá-los. A soberba é um amor desordenado em nós mesmos. Pode parecer um pouco exagerado, mas hoje em dia é muito comum que o homem que não precisa de Deus e que quer se colocar no lugar de Deus. Eu sou quem dita o que é certo, o que é errado. Eu estou certo. Esse orgulho, né? Não querer submeter-se diante de Deus, não querer adorar a Deus, mas o homem. Confesso que me causou uma sensação estranha quando ouvi, nessa a morte daquele negro americano, né? Morto de uma maneira terrível, né? Torturado praticamente pelo policial. E depois aquele gesto em que passou, que se tornou algo comum, viralizou, por assim dizer, de ajoelhar-se para prestar homenagem àquela pessoa, que já vinha, de que era um gesto que tinham feito os atletas americanos, que não queriam, não queriam honrar a bandeira, mas para não expressar o público que estava presente, eles, como respeito ao público, se ajoelhavam. Um gesto bonito, né? Mas ajoelhar-se sempre foi um ato de adoração. Nós temos que ajoelhar, nós temos diante de Deus, não diante dos homens. Podemos honrar os homens, até eu diria, podemos achar, encontrar um outro gesto que indique esse respeito pelos demais. Agora, ajoelhar pertence a Deus, né? E talvez posso exagerar, mas de um modo inconsciente, subliminar, inconsciente até. E lá está, não se ajoelham diante de Deus, mas nos ajoelhamos diante dos homens, né? Então, há toda uma tendência, nós vemos na mídia, no politicamente correto, a tirar Deus, digamos, de campo. Deus não, que dita o que é certo e o errado somos nós. E se alimentam, e se divulgam, e se elogiam tantas ideologias, tantas ideias que são anticristãs. Né? E tudo isso, e aborto, e a eutanásia, a ideologia de gênero, né? Enfim, e tudo isso. Quer dizer, é um orgulho que está na pessoa, uma autossuficiência, que, evidentemente, no dia a dia, depois se traduz nisso, em achar-se superior aos outros, em desprezar os demais, uma confiança excessiva em si, as minhas opiniões, os meus palpites, não ouvimos os outros, muito menos os mais velhos, né? Desprezamos aqueles que consideramos menos do que nós, essa pessoa é menos inteligente,
essa pessoa tem menos estudos, aquela outra, enfim, vem de um nível social inferior, aquela outra pessoa foi... E desprezamos, nos sentimos superiores. Cuidado, por isso, a melhor maneira de viver essa humildade é servir, como Cristo, que serviu os apóstolos, lavou os pés. Eu vim aqui não para ser servido, mas para servir. É servir, que é a manifestação da humildade, como Nossa Senhora, porque Deus olhou a humildade da sua serva. Por isso, Ele fez grandes coisas em mim. Por isso, me chamará bem-aventurado. Por isso, eu serei exaltada. Então, é preciso estar muito atentos a estes pecados, né? Porque se vamos deixando passar pecados, entramos num clima, né, em que essas três concupiscências estão como que já integradas na nossa vida. E vamos achando tudo isso normal. Estamos em uma espécie de clima de pecado, em que não percebemos, como uma toalha de mesa, né, que já caiu uma mancha, e outra mancha, e outra mancha, e outra mancha, outra mancha, e já nem se sabe qual é a cor original, né? Nós também perdemos de vista. Somos pecadores, mas diante disso brilha o amor de Deus. Como dizia Deus, não deixa de amar-nos. Por isso São Paulo escreve: vós, todos nós, estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados que cometestes outrora, seguindo o modo de viver deste mundo. Nós também éramos deste número, quando vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e a concupiscência. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos pelos nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É pela graça que fostes salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Diante desses pecados imensos da humanidade, destaca a misericórdia de Deus, que não tem limite. Isso é o mais importante na nossa vida. Não nos nossos pecados, não o mal, mas o bem, o amor de Deus. Onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Esse amor que é mais forte do que a morte, que é mais forte do que todos os pecados. É o amor de Deus, que deixa sempre abertas as portas do perdão e da reconciliação. Por isso, o que nós precisamos fazer? Temos que ser pecadores que se arrependem, que se levantam, que reconhecem que são pecadores e que manifestam que são pecadores como o filho pródigo e confessam os seus pecados. E aí, pensemos um pouco nas nossas confissões. Para nós os que confessamos habitualmente, vale a pena, às vezes, fazer memória da primeira confissão que nós fizemos, ou daquela confissão depois de muitos anos sem confessar, ou aquela outra confissão depois de ter cometido pecados mortais, ou algum pecado que nos envergonhava, e lembrar a paz, a alegria, a leveza que nós sentimos por dentro. E se nós pensamos nisso, não cairemos na rotina, que esse sepulcro da vida espiritual, a rotina, na confissão, é algo como algo feito mecanicamente. Todo o amor de Deus que se derrama diante do pecador quando confessa. A confissão é essa grande festa que o pai do filho pródigo organiza quando o filho volta. E é o que nos diz o Evangelho. Eu digo-vos que haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E todos nós somos pecadores.
Mas somos pecadores, se nos arrependemos, nos aproximamos de Deus. E somos pecadores. E temos que valorizar, se somos amigos de Cristo, próximos de Deus, quer dizer, um esquecimento, uma mentira, uma preguiça, uma murmuração, uma falta de caridade, um desprezo, um deslize, ainda que já pequeno, na curiosidade, na sensualidade, um julgamento, um falar mal, tudo isso fere a Deus mais do que um pecado grave de alguém que não tem nenhuma formação, que está afastado de Deus, que nem sabe, nem distingue o certo e o errado, dessas pessoas que nos criticamos às vezes, porque não sabemos. Então, para isso, passar em cada confissão pelos passos estabelecidos, exame de consciência, dor de coração, contrição, depois confissão sincera e completa dos nossos pecados, propósito eficaz, satisfação, e haverá uma grande festa nos céus. Cristo veio para perdoar os pecados e fica feliz quando nos aproximamos dele, dizendo: Senhor, pequei, tenha piedade e misericórdia de mim. Nossa Senhora é a única criatura sem pecado, mas que não deixou que o orgulho, por isso mesmo não pecou, subisse, digamos, à cabeça nem ao coração. A humildade será o que nos protegerá dos pecados, das ofensas a Deus, de afastar-nos do Senhor, da infelicidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.